A nossa aula de agora é sobre listas e links. No início dessa aula, a gente ainda vai ver um conceito novo para nós, que é o conceito de atributo, que é alguma coisa que vai modificar o comportamento e a aparência de algumas tags. Depois disso, a gente vai ver como a gente faz para incluir no nosso documento listas e enumerações. E, finalmente, a gente vai ver como a gente vai poder também criar referências a outros documentos, que são os links. Quer dizer, referência a outros documentos, referência ao próprio documento aonde a gente está. Aqui nessa janela inicial, nessa transparência inicial, a gente tem um exemplo ali que, por acaso, ele junta esses dois conceitos, o conceito de listas e o conceito de links. Antes de começar a falar sobre essas novas tags, vamos falar sobre os atributos. Algumas tags, elas têm atributos que podem modificar a sua aparência, a forma de apresentar o conteúdo daquela tag. Em outros casos, existem atributos, determinadas tags que necessitam de um ou dois atributos, que um ou dois atributos sejam definidos para que faça algum sentido dentro do documento. O que é um atributo? Um atributo, ele pode ser uma palavra isolada ou ele vai precisar de um valor que vai definir como aquele atributo vai agir. Então ele pode aparecer tanto na forma como um nome dentro da tag, entre o maior e o menor da tag, ou pode aparecer como um par, nome igual a valor. Esse valor ele pode ou não estar entre aspas. Na verdade, não é obrigatório que esteja entre aspas, a menos que a gente precise colocar nesse valor algo como um espaço em branco. Então, para o navegador poder saber que aquilo ali não são dois atributos, mas sim o valor de um atributo, então eu tenho que botar esse valor entre aspas. Nos exemplos do curso, vocês vão ver, ora, valores usados entre aspas, ora fora de aspas. O atributo, então, ele vai aparecer na tag, quer dizer, entre o menor e o maior da tag, depois do nome da tag. Eu posso ter um ou mais atributos definidos para a mesma tag. Quer dizer, desde que eles não tenham valores conflitantes, o que eu vou ter é uma combinação de efeitos produzidos por esses atributos. Então, para ilustrar o conceito de atributos, vamos começar por uma das tags que a gente já viu, que foi a tag HR, que cria aquela linha horizontal na nossa página. Então, a tag HR, como a gente pode ver aqui, ela tem 4 atributos. Ou, na verdade, são 3 atributos, sendo que um deles pode receber 2 tipos de valores diferentes. Quer dizer, então, a gente tem o atributo size. O que faz o atributo size? Ele define a altura que vai ter essa linha horizontal. Quer dizer, então, o atributo size ele é um daqueles tipos de atributos que precisam ter um valor associado. Quer dizer, então, ele vai aparecer na tag na forma size igual a um valor numérico. Outros atributos que a gente tem. O atributo width, por exemplo. O atributo width ele é a largura dessa linha horizontal em relação à janela do navegador. Quer dizer, ela pode ser uma largura absoluta, ou seja, eu vou especificar um número de pixels que ele vai ocupar nessa janela, o número de pontos da janela que ele vai ocupar, ou pode ser um valor relativo. Nesse caso, eu estou dizendo o seguinte, eu não estou especificando exatamente qual vai ser o tamanho, mas sim que esse tamanho vai ser relativo à largura da janela. Como é que eu diferencio uma da outra? No primeiro caso ali, onde eu tenho width igual a um número, um valor n, então é o valor absoluto. Esse n vai ser o número de pixels de largura dessa minha horizontal. Se eu acrescentar ao final desse n, logo após esse n, o caractere %, então eu estou usando a versão relativa. Quer dizer, então eu estou especificando uma percentagem da largura da janela que vai ser ocupada por aquela linha horizontal. O último atributo que a gente vê aqui, o atributo noShade, ele é um daqueles exemplos de um atributo que não precisa de um valor numérico. O noShade, ele quer dizer sem sombra. A gente vai ver aqui no exemplo o seguinte, que uma linha horizontal ela é desenhada como se fosse sombreada, ou seja, a parte de cima dela é um pouquinho mais clara e a parte de baixo é um pouco mais escura, como se viesse uma luz de cima para baixo. Quando eu defino o atributo noShade, eu simplesmente cesso esse efeito
e ela fica totalmente no escuro. Então, a gente vai olhar o exemplo aqui para ficar mais simples da gente compreender isso. Então, a gente tem aqui um exemplo onde a gente criou 4 linhas horizontais. No primeiro caso aqui, a gente colocou uma linha horizontal sem definir nenhum atributo a mais, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, ele simplesmente coloca uma linha com sombreado de uma largura, que é uma largura de 2 pixels, e ocupando a quase totalidade da página. No segundo caso, eu defini o atributo width e coloquei como valor desse width 50%. Então, se vocês acompanharem pelo exemplo, vocês vão ver que a linha ela ficou bem menor e ela ocupa exatamente 50%, a largura dela é 50% da largura da janela onde ela está sendo visualizada. No terceiro caso, eu não defini o width, mas defini o size igual a 10. Então, em vez de ter uma linha de altura pequena, uma linha fininha, eu tenho uma linha de largura 10, de altura 10. E o último caso, eu combinei 3 atributos. Eu estou combinando o atributo width, o atributo size e o atributo no shade. Então, eu tenho um width de 50%, que vai dar a minha linha horizontal ocupando 50% da janela, o size igual a 10, que fez uma linha alta, e coloquei o no shade. Então, ele não tem mais aquele efeito de iluminação por cima, ele fica todo na sombra, ou seja, todo escuro, uma cor sólida por cima. Em várias das tags que a gente vai ver daqui adiante, a gente vai sempre falar dos atributos que essas tags suportam. Quer dizer, nem toda tag suporta qualquer atributo. Alguns atributos só fazem sentido em algumas tags. Exemplo de um atributo que pode ser usado em várias tags é o atributo align. O atributo align, ele até a versão 4 do HTML, ele era a única possibilidade de você fazer alinhamento de texto dentro de uma página. A partir da versão 4, o atributo align ele é recomendado que ele seja esquecido, porque agora a gente tem um recurso muito mais poderoso que isso, são as folhas de estilo. Mas, por enquanto, os navegadores eles ainda reconhecem esse atributo. É possível que em versões futuras isso já não ocorra mais. Mas o atributo align ele é um desses atributos que serve para várias tags. O align ele vai determinar, então, como vai ser o alinhamento do texto definido por essa tag. A gente vai poder receber 4 valores nesse atributo: right, left, center e justify, que define os alinhamentos à direita, à esquerda, centralizado e justificado, ou seja, alinhado tanto à esquerda quanto à direita. Para ver um exemplo desse tipo de atributo, a gente então tem aqui vários textos escritos em parágrafos, onde nesses parágrafos foi definido o atributo align. Quer dizer, então, cada um desses textos está compreendido dentro de uma tag P. E para cada texto, a tag P teve seu atributo align definido. Então, o primeiro texto aqui, que começa ali por esquerda, está definido com o atributo align, com o atributo align igual a left, que é o alinhamento à esquerda. Então, se vocês observarem, o alinhamento à esquerda implica que o texto vai sempre começar na margem esquerda do documento. A margem direita, não necessariamente, ele vai acabar alinhado perfeitamente. Nessa abertura de janela, por acaso, ele está. Mas se eu vier aqui e diminuir um pouquinho a largura da janela, a gente já vê que à direita ele fica desalinhado no primeiro caso, o primeiro parágrafo. Se eu continuar aqui olhando fonte, eu vou ver que a segunda tag P, o segundo parágrafo, que começa com o align igual a right, com um P com align igual a right, e o texto escrito direita. Ele vai ter então um texto com alinhamento à direita. Alinhamento à direita significa que o texto vai sempre terminar na borda direita do navegador. A borda esquerda vai estar desalinhada.
O terceiro caso é o alinhamento centralizado, é o terceiro parágrafo aqui com Align Center. Então, o texto vai estar centralizado em relação ao documento, em relação ao navegador. Se eu continuar olhando aqui o código-fonte, o quarto parágrafo, eu vou ter o align igual a justify. No justify, quer dizer, que alguns traduzem em português para justificado, eu vou ter um alinhamento tanto à esquerda quanto à direita. Então, se eu for olhar o texto que começa com onde está escrito justificado, eu vou ver que ele está alinhado tanto à esquerda quanto à direita, independente de aumentar ou diminuir a largura da janela. E, por fim, a gente vê um texto normal, que é uma tag P, sem eu definir o atributo align, cujo o valor padrão é um alinhamento à esquerda. Não foi dito antes, mas grande parte dos atributos, eles têm um valor padrão. Ou seja, se eu não definir esse atributo, vale o valor padrão. Então, no caso do atributo align, para a tag P, o valor padrão é o align igual a left, ou seja, alinhamento à esquerda. Por fim, aqui na última parte do nosso exemplo, vocês vão encontrar uma tag que a gente não tinha visto até agora, que é a tag div. A tag div, ela pula uma linha, ela engloba o que está dentro dela, pulando uma linha tanto no início quanto no final, e ela tem a utilidade dela é definir um estilo, um padrão para o texto que vai no interior dela. Quer dizer, dessa forma, a gente está vendo aqui o seguinte: eu tenho vários parágrafos que eu quero ter com alinhamento centralizado. Então, em vez de definir o align igual a left para cada tag P, eu coloquei todas essas tags P dentro de uma tag div com align igual a left, igual a center. Então, o que a gente teve? Todos os parágrafos que estavam no interior da tag div vão aparecer aqui, na parte de baixo aqui do nosso documento, centralizados. Quer dizer, isso vale tanto para o texto, como também para a tag HR, para a linha horizontal, que também é afetada pelo atributo align. Então, esse atributo, além da tag P, da tag div, do HR, ele também afeta os cabeçalhos que a gente viu na aula passada, H1, H2, H3 até o H6. Agora que já falamos sobre os atributos, vamos então conhecer um novo recurso, um novo para nós, recurso que a gente vai poder incluir nas nossas páginas, que são as listas. Há 3 tipos de lista em HTML. São listas não numeradas, listas numeradas e as definições, tipo definição de dicionário, ou listas de definição. O primeiro tipo de lista que a gente vai ver são as listas não numeradas. Nas listas não numeradas, a gente vai, então, tomar conhecimento agora de 2 novas tags, a tag UL e a tag LI. A tag UL é uma tag container que delimita todo o espaço dessa lista não numerada. Quer dizer, uma lista vai ser composta de uma série de itens. Então, todos os itens dessa lista vão ter que estar dentro da tag UL. Para cada item que eu tiver na lista, então eu tenho uma tag container que é a tag LI. A tag LI, ela tem um efeito, que é colocar um símbolo gráfico no início de cada item. Então, como a gente pode ver aqui no exemplo, do lado esquerdo, a gente tem o código HTML que vai criar uma lista. Do lado direito, a gente tem o efeito gerado pelo navegador. Então, a gente vai ter lá disciplinas do primeiro módulo e ali uma lista dessas disciplinas. Então, banco de dados, técnicas de programação, arquitetura e rede. Banco de dados é o primeiro item, técnicas de programação é o segundo e arquitetura e redes é o terceiro. Cada item é começado por um símbolo gráfico. A gente pode acompanhar isso também aqui pelo primeiro exemplo, que é aquele mesmo que está na transparência. A gente pode ver aqui o código fonte à esquerda e o resultado à direita. Uma coisa a mais que faltou acrescentar aqui é o seguinte: além desse símbolo gráfico, cada item ele é deslocado à direita em relação ao início do parágrafo. Quer dizer, então, a gente pode ver que o texto que está antes da tag UL, ela aparece colado à margem esquerda da janela.
já cada um dos itens da lista vai estar ligeiramente deslocado para a direita. A tag LI, então, ela vai definir cada um dos itens que a gente vai colocar. Dentro de uma tag LI, o que a gente vai colocar? Vai colocar texto, ou pode colocar outras tags também que sejam utilizadas em HTML. Pode colocar, inclusive, outras listas. Quer dizer, quando a gente coloca uma lista dentro da outra, a gente tem o que a gente chama de uma lista alinhada. A gente já viu no exemplo anterior que, quando a gente tem uma lista, cada item ele é ligeiramente deslocado à esquerda. Se eu tenho uma lista dentro de outra, os itens dessa lista interna vão estar deslocados para a direita em relação aos itens da lista mais externa. Como é que eu... Quer dizer, como cada item é começado por uma tag LI, é colocado dentro de uma tag LI, como é que eu sei dentro de qual lista esse LI está? Quer dizer, todo LI pertence à última lista que foi aberta. Bom, isso vai ficar mais claro no nosso exemplo aqui. Então eu tenho um exemplo. Agora, eu coloquei cada um dos módulos fazendo parte também de uma lista, e dentro dos módulos, então, eu tenho as disciplinas desse módulo. Então eu tenho lá, primeiro módulo faz parte da lista mais externa. Dentro dessa lista, dentro desse item, eu coloquei uma outra lista onde estão as matérias do primeiro módulo. Então está lá, banco de dados, técnicas de programação e arquitetura e rede. Repara que duas coisas modificaram. A primeira, a lista mais interna está deslocada em relação à lista externa. E segundo, mudou o símbolo gráfico. Na lista externa eu tenho um símbolo que é uma bola fechada. Na lista interna eu tenho um símbolo que é um círculo aberto. Quer dizer, um círculo com o interior branco. Na verdade eu tenho 3 símbolos gráficos para as listas não numeradas. O primeiro é um círculo fechado, o segundo é um círculo aberto, e o terceiro é um quadrado. Esse terceiro seria usado se eu tivesse mais um item, mais uma lista dentro do segundo nível das listas. Quer dizer, então para cada nível eu vou tanto colocando um deslocamento para a direita, como alterando o símbolo gráfico. Como só tenho 3, a partir do quarto eu volto para o primeiro símbolo gráfico. Se vocês forem observar o código-fonte aqui, então, eu tenho aqui a primeira UL, que está escrito logo depois de disciplinas regulares. Depois dessa UL, eu abro um LI, onde vai estar escrito primeiro módulo. Depois do primeiro módulo, logo depois do primeiro módulo, eu tenho uma nova UL. O LI que vem logo a seguir, ele pertence à última UL que foi aberta e ainda não foi fechada. Então, o segundo LI pertence à lista mais interna. Então, por isso, banco de dados é escrito mais deslocado para a direita e com símbolo gráfico diferente. Se eu for seguindo adiante, então eu tenho banco de dados, técnicas de programação, arquitetura e rede. Aí, então, eu vou ter um barra UL, vai estar fechando essa lista interna. Tem um barra LI fechando o item primeiro módulo, e eu vou ter um novo LI, onde vai estar escrito segundo módulo. Depois desse LI, eu tenho uma nova tag UL. O próximo LI diz respeito a essa última UL, a UL mais próxima e que ainda não foi fechada. E assim por diante, até o fim do nosso exemplo. Como eu falei, existem 3 tipos de símbolo gráfico para essas listas não numeradas. Então eu vou ter um círculo fechado, um círculo preenchido, um círculo não preenchido e um quadrado. A gente pode também, independente se é uma lista mais interna ou externa, definir qual símbolo que a gente quer utilizar, através do atributo type. Esse atributo pode ser definido tanto na tag UL quanto na tag LI. A diferença é, se eu defino o atributo type na tag UL, ele vai valer para toda a lista. Se eu defino ele na tag LI, ele vai valer apenas para aquele item da lista. O atributo type ele pode ter 3 valores. Quer dizer, então vai ser type igual a circle para eu ter um círculo aberto. Type igual a square para eu ter um quadrado. E type igual a disk para eu ter um círculo preenchido. A gente pode, no nosso exemplo,
a gente fez uma modificação no exemplo anterior para incluir definição do atributo type em vários dessas tags. Quer dizer, o que vai acontecer diferente agora é o seguinte, é que já independente se é o primeiro, a lista mais externa ou mais interna, o que vai definir qual é o símbolo gráfico é o valor do atributo type. A gente pode ver isso, então, logo no segundo item da lista mais externa, onde eu defini o type igual a circle, então apareceu ali o círculo não preenchido, ao invés do círculo fechado, como normalmente seria. No item abaixo, no terceiro módulo, voltou o círculo fechado. Na lista interna, a gente também inverteu o tipo do símbolo gráfico, só que dessa vez para a lista inteira. Então, na tag OL, eu fiz um type igual a disk, então todos os elementos da lista interna ficaram com o círculo fechado, independente do fato de ser uma lista interna, então normalmente seria o círculo aberto. O segundo tipo de lista que a gente tem são as listas numeradas. Diferente das listas não numeradas, o que vai aparecer não é um símbolo gráfico, mas sim uma numeração que é colocada automaticamente. Então, logo em frente ao primeiro item vai aparecer o 1, em frente ao segundo item vai aparecer o 2 e assim por diante. Como a gente pode ver aqui no exemplo aqui nessa transparência. Nas listas numeradas, a gente também vai trabalhar com duas tags. A tag OL, que tem, para a lista numerada, ela vai fazer o mesmo efeito da OL na lista não numerada. A OL delimita a lista numerada. Delimita a área onde vão estar os itens dessa lista. Cada item na lista numerada vai ser também criado por uma tag LI. Então, no nosso exemplo aqui, a gente pode ver aquele mesmo disciplina do primeiro módulo, só que agora eu coloquei uma tag OL. Então, os LIs estão englobados por uma tag OL. Então, se eu for olhar aqui para o lado, vai aparecer uma numeração automática antes de cada item. Olhando aqui para o exemplo, a gente vai ver isso aqui novamente no nosso arquivo e o efeito, quer dizer, a diferença única em relação às listas não numeradas é a numeração. Aqui nesse caso também, cada item vai aparecer deslocado para a direita em relação à margem do documento. Também como das listas não numeradas, eu também vou poder ter listas aninhadas. Ou seja, dentro de cada item da lista, eu vou poder colocar outras listas, tanto listas numeradas como não numeradas. O mesmo vale para uma lista não numerada. Eu posso botar uma lista numerada dentro de uma lista não numerada. E vice-versa. Também, como na tag anterior, a gente vai ter, para as listas mais internas, um deslocamento maior em relação à margem do documento. Aqui, diferente das listas não numeradas, eu não vou ter nenhuma modificação na forma de exibir os meus números. A única diferença é a seguinte, para cada lista interna, a numeração é reiniciada. Então, eu tenho uma lista externa aqui, que está numerada 1, onde está o primeiro módulo, 2, o segundo módulo, 3, o terceiro módulo. No primeiro módulo, eu tenho uma lista interna, onde a numeração recomeça. Nesse caso, então, o mais importante é a gente saber a qual lista pertence o LI. Novamente, como na lista não numerada, o LI vai pertencer sempre à última lista que foi aberta. Então, dessa forma, a gente vai saber que numeração que ele vai tomar aquele item. Como nas listas não numeradas a gente tinha 3 tipos de símbolo gráfico, nas listas numeradas, a gente vai poder modificar a apresentação também desse número da lista. A gente aqui, então, tem 5 opções. A primeira a gente já viu, que é a opção padrão, que são os algarismos arábicos. Mas a gente também pode optar por algarismos romanos ou optar por letras. Para definir qual tipo de numeração que a gente vai usar, a gente tem o atributo type, que vai ser utilizado tanto na tag OL quanto na tag LI. O atributo type, então, ele pode receber 5 valores. O primeiro valor é um A maiúsculo. No A maiúsculo, eu estou definindo, então, que a minha lista vai ser... cada item vai ser começado por uma letra maiúscula.
Se eu colocar um type igual a minúsculo, cada item vai começar com uma letra minúscula. Se eu começar com I maiúsculo, eu estou definindo algarismos romanos em maiúsculos. Se eu definir o I minúsculo, algarismos romanos em minúsculo. E se eu definir o type igual a 1, então é algarismos arábicos, que também é o valor default, o valor padrão, que eu não preciso especificar. Se eu for observar aqui o exemplo, a gente vai ver então que eu coloquei na lista externa, eu alterei o type do segundo item. Então eu tinha uma lista de algarismos arábicos e no segundo item eu fiz um type igual a I minúsculo. Então aparece aqui o II, o 2 em romanos, que é em letras minúsculas. Quer dizer, como a gente viu antes, em relação às listas não numeradas, se eu definir o type no LI, ele vale só para aquele item. Se eu definir o type no OL, ele vale para a lista toda. Então, nas listas internas aqui, eu defini o type para a lista toda. Então, no primeiro caso, eu tenho letras em minúsculas, segundo letras maiúsculas e no terceiro, algarismos romanos em maiúsculos. Para além do atributo type, eu vou ter mais dois atributos, né, nas listas numeradas. Eu tenho o atributo start, que é um atributo da tag OL, e tenho o atributo value, que é um atributo da tag LI. O start e o value, apesar de terem nomes diferentes, eles significam a mesma coisa. O start na tag OL, ele vai definir qual é o primeiro número que minha lista vai tomar. Se eu não disser nada, esse número vai ser 1. Mas eu posso começar minha lista de qualquer número que eu quiser. Eu posso, dessa forma, retomar uma numeração de um outro ponto do documento, onde eu já fechei a lista, agora eu retomo aqui embaixo com, novamente, aquela numeração. Na tag LI, eu posso alterar a numeração de um item especificamente. Quer dizer, dessa forma, eu não uso o start, eu uso o atributo value. Tanto o start quanto o value, eles vão receber um valor que vai ser um número, que vai ser o número que vai recomeçar a numeração daquela lista. Tanto start quanto value, eles têm um valor padrão, que é o valor 1. Então, se eu omitir essas tags, elas vão, quer dizer, no caso do start, é o valor 1. No caso do value, é o valor que a própria lista vai induzir. Quer dizer, a própria número de itens que já teve antes vai induzir na numeração daquele item. Então, se a gente voltar até aquele exemplo, a gente vai ver o seguinte. Se vocês forem olhar a lista interna ao segundo módulo, a gente vai ver o seguinte. Eu fiz type igual a start igual a 4. Se a gente for olhar para aquela lista, então, a gente vai ver que o primeiro elemento da lista apareceu com o D maiúsculo. Esse D maiúsculo corresponde ao 4. Se fosse numeração arábica, apareceria o número 4 ali. Como eu optei por letras maiúsculas, apareceu um D maiúsculo. O elemento seguinte foi o E maiúsculo e o outro elemento foi o F maiúsculo. A mesma coisa acontece na lista interna ao terceiro módulo, onde eu defini o start com 10. O último tipo de lista que a gente vai ter são as listas de definição. As definições do tipo dicionário. Quer dizer, se você for olhar um dicionário, como é que acontece? A gente tem um título e depois uma explicação para aquele título. Então, assim são as listas de definição que a gente tem no HTML. Como as outras listas, a gente vai ter uma tag para delimitar o intervalo todo da lista. Essa tag vai ser a DL. Então, dentro do DL, da tag DL, vão estar as minhas definições. Para as definições, eu vou ter duas tags. A primeira é a tag DT. A DT vai dizer o título dessa definição. A DD vai ser a explicação daquele título. Então, no nosso exemplo aqui, a gente já tem ali conceitos básicos. Logo depois de conceitos básicos, a gente vai começar uma lista de definições. Então, está lá a tag DL. Dentro da tag DL, a gente vai ter, então, primeiro uma DT, que é HTML, onde tem o texto HTML. Depois que foi fechada essa tag DT, a gente abre uma tag DD, onde vai estar a explicação do que é HTML. Quando eu fecho a tag DD, eu vou abrir uma nova DT.
Então tem ali a explicação de URL. Quando eu fechei essa tag dt, eu vou abrir a explicação do que é o URL, com a tag dd. O efeito criado pelo navegador é o que a gente está vendo na direita. Então, logo abaixo logo a tag dl, ela vai pular um parágrafo para começar a lista de definições. Depois, na lista de definições, o que está dentro do dt vai aparecer colado à margem esquerda. O que está dentro do dd aparece deslocado em relação a essa margem esquerda, deslocado para a direita. Novamente, o que vale também para as listas de definições, vale como vale para as outras listas. Quer dizer, no caso, se dentro de um LI eu podia colocar outras listas, eu podia ter listas alinhadas, eu também dentro de um DD ou de um DT, eu posso ter outras listas alinhadas. E o que ele vai fazer é o seguinte, esse efeito de deslocamento para uma lista alinhada, ele vai também deslocar em relação à margem esperada. No nosso exemplo aqui é exatamente igual ao que está aqui na transparência, onde eu tenho essa lista de conceitos básicos, os títulos de cada definição e cada definição a seguir ao título. O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre uma das principais coisas da linguagem HTML e uma das coisas que inclusive, está na base do próprio movimento de surgir a utilização dessa linguagem HTML e da própria web, que é a capacidade de você poder interligar documentos, você criar dentro de um documento uma referência a um outro documento, e através da seleção dessa referência, eu poder sair do documento para ir para outro. Esse tipo de referência a gente chama também pelo nome de links. Vocês com certeza já viram isso, navegando na internet, já viram uma série de links. Usualmente eles aparecem da seguinte forma. Eu vou colocar um texto, o texto que é um link, ele vai aparecer sublinhado e numa cor ligeiramente diferente na página. Esse é o comportamento padrão. Esses textos sublinhados, esses links, eles são criados em HTML através da tag A. A tag A é uma das tags que ela precisa necessariamente de um atributo para fazer sentido. Quer dizer, então, a tag A, usualmente, a gente vai definir o atributo href. Esse atributo href, o que ele é? O valor do atributo href é a URL do documento que vai ser carregado quando aquele link for selecionado. Então, quando eu defino uma tag A, href, o endereço de um documento, dentro dessa tag A eu vou colocar um texto. Esse texto que vai estar nessa tag A, qualquer ponto desse texto que eu selecionar, vai causar a abertura do documento indicado lá no href. Ao falar dos links, a gente tem que ver alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito importante é em relação a caminhos absolutos e caminhos relativos. O que são caminhos absolutos? O que são caminhos relativos? Vamos começar falando pelo caminho absoluto. Aquela formulação que a gente viu, aquele sintaxe que a gente viu de URL na aula passada, a sintaxe completa, é o que a gente chama de caminho absoluto. É equivalente a, por exemplo, você escrever uma carta e você botar toda a especificação do endereço da pessoa, que é o que usualmente a gente faz. Então eu coloco lá, eu vou colocar o país, Brasil, vou colocar o estado, Rio de Janeiro, vou colocar a cidade, Rio de Janeiro, por exemplo, ou outra cidade do Rio de Janeiro, vou colocar o bairro, e por fim coloco a rua, o número da rua, toda a especificação. Quer dizer, quando eu entrego essa carta para alguém, a pessoa olha aquilo, ela sabe exatamente aonde a pessoa que tem que receber essa carta vai ser encontrada. Toda a especificação está ali. Esse é o endereço absoluto. Agora, em algumas situações, não faz sentido eu usar endereço absoluto. Vamos supor que eu esteja numa sala aqui e eu quero entregar um bilhete para um colega meu que está numa sala ao lado. Então, imagina que eu chame alguém, ô fulano, me ajude a entregar o bilhete a Cicrano. E na hora de eu dizer aonde está o Cicrano, eu digo para ele, olha, Cicrano está no Brasil,
Ciclano está no Rio de Janeiro, está na cidade do Rio de Janeiro, está nesse bairro aqui, está nessa rua, que é a rua onde a gente está nesse número da rua, que é o local onde está, e por fim até dizer a sala ao lado. O fulano vai olhar para mim e vai dizer assim, mas peraí, por que você não disse logo de cara que era a sala ao lado? Quer dizer, então, eu posso dar tanto o endereço absoluto, quer dizer, que é dar o endereço completo, como posso dar o endereço relativo, simplesmente dizer, olha, sai dessa sala, vai à sala ao lado e você vai entregar esse bilhete ao cicrano. O mesmo conceito existe em relação ao HTML. Quando a gente vai especificar o endereço de um documento, a gente pode usar tanto a URL absoluta, tanto o endereço absoluto, quanto o endereço relativo. Quando é que a gente vai usar o endereço relativo? Dentro do nosso site, quando eu quero especificar um documento que está na mesma pasta do documento, quer dizer, eu estou no documento A, eu quero fazer uma referência ao documento B que está na mesma pasta, eu não preciso colocar o endereço todo do meu site. Basta eu dizer o nome do endereço do documento B. Assim eu evito alguns problemas que podem surgir. Por exemplo, se eu coloco a especificação total, ela vai fazer sentido se a minha página estiver instalada num determinado lugar. Se amanhã eu resolvo mudar de provedor, eu vou ter que alterar o meu documento para modificar também a referência absoluta àquele documento. Outro caso típico de problemas entre caminhos absolutos e caminhos relativos é eu estou desenvolvendo meu site em casa. Então, estou gravando todas as minhas páginas no Drive A do meu micro. E eu começo a fazer um monte de referências absolutas ao Drive A. Amanhã, quando eu for instalar essa página num provedor de acesso, quer dizer, com certeza, esse documento não vai estar no Drive A lá da máquina do provedor de acesso. Então, todas aquelas referências absolutas ao Drive A da máquina não vão mais fazer sentido. Essas diferenças entre caminho absoluto e relativo vão ficar mais claras quando a gente tiver visto o exemplo. Mas antes de passar ao exemplo, vamos fazer mais uma observação aqui sobre as URLs que a gente vai utilizar. Quando a gente está fazendo o desenvolvimento dessa página, é muito comum você estar usando isso num micro com o sistema operacional Windows. E a tendência nossa é utilizar a padronização do Windows, por exemplo, para colocar a lista de pastas que a gente tem que percorrer até chegar àquele arquivo. Quer dizer, no Windows, a gente vai usar uma barra, uma barra ao contrário, a contrabarra, para separar as pastas. Em caso da web, a forma mais genérica de fazer uma URL é utilizar a convenção do sistema Unix, que é a barra na posição correta. Para além dessa questão da barra, que a gente deve usar na posição normal para separar as pastas, a outra questão que a gente tem que levar em conta também quando for escrever a URL dos documentos. Muitas pessoas vão usar máquinas do tipo onde esteja instalado o sistema operacional Windows para desenvolver seus documentos. No caso do Windows, ele não faz diferenciação se o nome de um arquivo está escrito em maiúscula ou em minúscula. Já outros sistemas operacionais, como Unix, se você tiver um nome de arquivo escrito em minúscula, ele escrito em maiúscula é outro arquivo. Quer dizer, você pode ter, no mesma pasta, você pode ter arquivos com o mesmo nome, desde que você modifique algumas ou todas as letras de minúscula para maiúscula. Como a gente não sabe, quando a gente, a priori, usualmente a gente não sabe onde é que vai ser instalado, onde vai ser publicado o nosso site, a gente pode resolver publicar o site num servidor, numa instalação que use um servidor do tipo Unix. Nesse caso, então, se a gente não toma cuidado em verificar a coerência entre nomes com maiúsculas e nomes com minúsculas, a gente vai ter problema de links que não vão levar a lugar algum. Então, essas duas observações, na forma mais padrão da URL, a gente tem que levar em conta tanto a barra de separação das pastas, quanto sempre tomar cuidado com relação a nomes maiúsculos e nomes minúsculos. Depois de feitas essas observações, vamos passar então ao nosso exemplo, que deve dar um esclarecimento maior a respeito de caminhos absolutos e relativos. Nesse documento aqui que a gente está vendo, então a gente tem aqui 5 links
nessa janela. Como é que eu sei que são 5 links? Quer dizer, eu tenho 5 textos aqui, são 5 itens de uma lista não numerada, e esses textos, eles estão escritos sublinhados. Usualmente, textos sublinhados, eles indicam que ali tem um link. É a informação padrão. Outra coisa que indica a presença de um link ali é a cor desses textos. No caso aqui, nós temos 5. Nesse nosso exemplo aqui, nós vamos ter 5 documentos. Vocês podem observar que não necessariamente corresponde ao que vocês estão vendo nos seus exemplos aí, mas no meu caso aqui, os 2 primeiros links já foram visitados antes. Eu já abri a página, o documento relativo a esses 2 primeiros links. Então eles estão numa cor diferente do terceiro link e do quarto link. No caso, os 2 primeiros estão numa cor avermelhada e o terceiro e o quarto numa cor azulada. Novamente repito, não quer dizer que quando você abrir esse exemplo, vai estar assim. Isso depende do histórico da abertura dessa página aqui. No meu caso aqui, eu já tinha visitado as 2 primeiras páginas, não visitei a terceira nem a quarta. Outra característica do link é o seguinte: se eu for passear com o cursor do mouse, quando eu estou passando com o cursor do mouse sobre a página, ele tem o aspecto de uma seta. Quando eu passo sobre um link, o aspecto do cursor do mouse muda para uma mão. Isso indica que aquilo ali é um link. Eu posso observar também, nessa área que está aqui no canto inferior da nossa janela, do navegador, a gente chama de barra de status. Quando eu passo com o cursor sobre um link, aparece na barra de status a URL aonde aquele link vai nos levar. Então, se vocês forem descansar o cursor do mouse sobre um link, como estou fazendo agora, vocês vão observar ali na barra de status vai aparecer a URL, que é aquele link, aonde aquele link nos leva. Agora, para cada um desses 5 links aqui, eu tenho, no primeiro caso, nos primeiros 2 casos, eu tenho links relativos. Se a gente for olhar, então, aqui ao lado, aqui onde está o código-fonte, vocês vão reparar o seguinte: o valor atribuído a href não tem aquele valor, não é aquele valor completo que a gente viu quando a gente falou de URL. Não tem http : não tem o //, eu vou direto ao nome, no caso do primeiro link, eu vou direto ao nome do arquivo. Então, é o caso seguinte: o primeiro link aqui é um link relativo a um documento que está na mesma pasta aonde está o meu documento original. Então, se eu selecionar esse primeiro link, abriu aqui o meu documento. Se eu apertar backspace aqui, eu volto ao documento que eu estava visualizando antes de eu selecionar o link. No segundo link do nosso exemplo aqui, a gente também vai ter um link relativo. Só que aqui, diferente do primeiro, o documento que eu estou referenciando, ele não está na mesma pasta aonde está o meu documento. Ele está numa subpasta chamada imagens. Então, não há problema. Quer dizer, o que indica que é um documento relativo, que indica o seguinte: eu dar a indicação relativa ao ponto onde eu estou. Eu não preciso dar a URL completa. Então, simplesmente, se aquele documento está numa subpasta, eu tenho que dar o nome da subpasta e dentro da subpasta o nome do documento. Assim, eu posso selecionar aquele documento e ele vai abrir o documento da subpasta. Com backspace eu volto aqui e a gente vai ver então o terceiro e o quarto links aqui desse documento. Nesses 2 casos eu usei 2 links absolutos. Ambos esses links absolutos, eles fazem referência a documentos que estão no Drive A. Naturalmente, para esse exemplo funcionar, eu me certifiquei que aqui no meu Drive A tem um disquete com o documento que eu vou estar referenciando. Então eu vou conseguir abrir. Se o disquete não estiver no Drive A ou aquele documento não existir, ele não vai conseguir abrir o documento. Porque se você for tentar fazer isso e não tiver o documento correspondente no Drive A, ele não vai conseguir abrir o documento. A diferença do terceiro link para o quarto link, ambos referenciam o mesmo arquivo. No terceiro, eu estou fazendo essa referência utilizando uma sintaxe que só é válida no sistema Windows.
Quer dizer, se eu estiver usando o Explorer no Windows, na minha casa, isso vai funcionar. Mas se em qualquer outra situação, isso não necessariamente mais vai funcionar. Então, o quarto link é a forma correta, padrão, de se referenciar a um arquivo que está no Drive A. Então, no terceiro exemplo, eu estou vendo lá, barra exemplos, barra aux201, mesmo.html. Essa é a sintaxe Windows. Funciona se eu estiver usando o Explorer. Funciona se eu estiver no sistema operacional Windows. Não vai funcionar em outras situações. No quarto exemplo, é a sintaxe genérica. Quer dizer, no lugar do protocolo, em vez de HTTP, eu tenho file, 2 pontos. Em vez de ter 2 barras, eu tenho 3 barras. Depois vem o nome do drive, uma barra em pé. Não é nenhuma barra deitada, nem a barra deitada, nem a contrabarra. E, por fim, a lista das pastas, terminada com o nome do arquivo. Então, só para a gente ver como isso vai funcionar. Quer dizer, no caso aqui, eu estou usando uma máquina Windows e estou usando o Explorer. Então, o terceiro link vai funcionar. Eu clicando aqui, ele vai buscar lá no meu Drive A aquele documento. Se eu clicar no quarto, que é o mesmo documento, só que dessa vez com a sintaxe mais genérica. O quinto link que tem nesse exemplo aqui, a gente vai ver daqui a pouquinho a explicação dele. Todas as referências que nós vimos até agora são referências externas. Ou seja, eu estou num determinado arquivo A e estou fazendo referência a um arquivo B. Quando eu seleciono aquele link, o arquivo B é carregado no lugar do A, substitui o arquivo A na exibição do navegador. Eu posso também fazer referências ao meu próprio documento. Quer dizer, eu posso criar um documento dividido em várias seções, onde em determinado momento eu quero fazer um link, que em vez de trazer um novo documento, ele vai para um outro ponto dentro do meu documento original. Quando a gente cria uma seção, a gente vai ter que colocar o que a gente chama de uma âncora. As âncoras, elas são criadas exatamente como os links. Quer dizer, ou seja, vão ser criadas através da tag A. A diferença de uma âncora para um link é o seguinte: o link é uma tag A, onde eu defini o atributo href. A âncora é uma tag A, onde eu defini o atributo name. Esse name é o nome de uma seção que eu estou começando naquela tag. Então, como a gente pode ver aqui na transparência, no primeiro caso eu estou criando uma seção, que eu chamei de seção ali. Eu posso botar qualquer nome que eu quiser. Normalmente eu vou colocar um nome que vai fazer uma alusão ao que vai estar naquela seção. Agora, uma vez que eu criei uma seção dentro do meu documento, como é que eu posso criar um link para essa seção? Então, se eu criei a minha seção, que eu chamei aqui de seção, e eu quero criar um link que seja uma referência para essa seção, eu vou utilizar uma tag A com href, só que o valor que eu vou estar colocando nesse href, ele vai começar com aquele caractere que a gente está vendo ali, que é que algumas pessoas chamam de jogo da velha, outras chamam de tralha, outras chamam de number. É aquele caractere com 2 barras horizontais e 2 barras verticais. Então, para isso ficar mais claro, vamos observar aqui um exemplo de seção. Nesse nosso exemplo, eu aproveitei um documento que a gente já tinha visto anteriormente, que era aquele nosso documento onde a gente tinha os vários tipos de alinhamentos de parágrafo. Só que agora eu vim aqui e coloquei abaixo do título, do cabeçalho da página, coloquei um menu. Eu tenho vários alinhamentos de parágrafo. Tem o alinhamento à esquerda, à direita, centralizado, justificado e normal. Tá? Esse menu de cima vai me levar a cada alinhamento vai ser uma seção. E esse menu de cima vai me levar ao parágrafo respectivo. Então, o primeiro link aqui, se a gente for olhar aqui do lado, a gente vai ver o seguinte: a tag A, o href dela tem o valor jogo da velha esquerda. O segundo link, ele leva ao jogo da velha direita. Terceiro, ao jogo da velha centro. O quarto, ao jogo da velha ajustado. E o quinto, ao jogo da velha normal. Quer dizer, todos esses valores seguidos ao jogo da velha são nomes de seção
que devem estar incluídos nesse documento. Então, se eu for seguindo aqui, pela barra de rolagem aqui do código-fonte, como eu estou fazendo agora, a gente vai ver primeiro logo aqui abaixo do parágrafo onde está o align left, eu tenho uma tag A onde está name igual à esquerda. Se eu for um pouco mais abaixo aqui no documento, no parágrafo onde está o align right, eu vou ver logo abaixo dele tá uma tag A com name igual à direita. E assim vai. Depois do align center, do parágrafo com align center, tem um name igual a centro. Mais abaixo ainda, vou ter um name igual a ajustado e um name igual a normal. A gente pode notar também o seguinte: abaixo de cada seção, vocês estão vendo aqui um link volta, com um link identificado pela palavra volta. Se eu for olhar aqui no código-fonte, eu tenho aqui esse volta está dentro de um A com href jogo da velha topo. Esse topo é uma forma de eu, indo para cada seção, poder voltar ao início do documento. Então, logo no início do documento, antes de qualquer coisa, imediatamente abaixo da tag body, eu tenho aqui uma tag A com name igual a topo. Então, dessa forma que a gente faz links internos a uma página. Eu utilizo âncoras não só para fazer referências internas ao mesmo documento. Eu posso, estando num determinado documento, fazer referência a uma seção de outro documento. A única coisa que eu vou fazer de diferente é o seguinte: na tag A, no href, eu vou, além da URL desse outro documento, eu vou completar essa URL colocando o jogo da velha e o nome da seção. Vendo isso, a partir disso aqui, a gente pode olhar o exemplo anterior, aquele exemplo de caminhos relativos e absolutos, aquele quinto link que a gente não tinha selecionado antes. Se a gente for até o fim aqui do código-fonte, a gente vai ver que esse quinto link ele é um href onde a URL está escrita de forma relativa, só que ela é terminada, a URL relativa, com o jogo da velha e o nome de uma seção. Quer dizer, a gente está fazendo a referência justamente a esse exemplo que a gente acabou de ver, só que e a seção direita. Então, se eu clicar no quinto link aqui, eu vou abrir aquele documento, vocês vão estar vendo aquele documento ali, mas começando imediatamente da seção direita. Para completar essa parte de referências, de links, a gente pode, essa URL, ela não precisa necessariamente ser um arquivo, não precisa ser um endereço onde o protocolo é HTTP. Outros dois tipos de protocolo muito comuns que a gente usa primeiro, no href usar ali, ao invés do HTTP, usar o mail to. Dessa forma, depois do mail to, vem um endereço de correio eletrônico. Essa forma de utilizar o link, ela vai fazer, ao invés de abrir um documento novo, ela vai abrir o programa cliente de correio eletrônico que esteja registrado na máquina do usuário, e esse programa de cliente de correio eletrônico já vai abrir com selecionado um determinado endereço de e-mail. É uma forma de eu criar um link que vai permitir ao usuário daquela página mandar um e-mail para a pessoa que fez aquele site. Outro tipo de protocolo que a gente pode usar, ao invés do HTTP, é começar a URL com FTP. Quer dizer, o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que, como ele é especializado para transferência de arquivos, ele pode gerar um tráfego mais eficiente daquele arquivo. A gente pode ver essas duas formas da gente criar links aqui no nosso exemplo. Se eu clicar aqui no primeiro link aqui, o que vai acontecer agora é o seguinte: ele vai abrir o programa de correio eletrônico, aonde ali na janela já aparece no campo para, já aparece o endereço que está especificado lá no href. Da mesma forma, se eu selecionasse o segundo link aqui, ele começaria a fazer uma transferência de arquivo através do protocolo FTP.
Por fim, para finalizar essa aula, quando a gente define esse atributo href, o tipo de documento que vai ser trazido ali não precisa necessariamente ser um documento HTML. A gente pode colocar outros tipos de documentos, como, por exemplo, arquivos de imagem. No nosso exemplo aqui, na transparência, a gente tem um arquivo com a extensão .jpg, que é uma forma de eu armazenar uma imagem, que a gente vai ver melhor explicado na aula de imagens. Outro exemplo que a gente tem, outro tipo de arquivo que a gente pode ter arquivos de som, pode ter arquivos de vídeo. Então, se o navegador souber abrir, como fazer para exibir esse arquivo, ele vai exibir a seleção do link vai causar a abertura desse arquivo. No caso de arquivo de imagem, que a gente pode ver aqui no exemplo, a seleção de um link que leva a um arquivo de imagem vai causar a abertura daquele arquivo no lugar do documento que está sendo exibido. Se eu voltar aqui para a minha página de links e eu tentar exibir o arquivo de som, o que vai acontecer é o seguinte, eu continuo vendo o mesmo documento, só que ele vai abrir um programinha aqui para tocar aquele som. Com o que a gente viu aqui nessa aula, a gente agora já consegue criar páginas que vão estar interligadas a outras páginas. E a gente vai poder construir o nosso site criando ligações entre as páginas desse site.